Chama os amigos, Flávio. Joga a setinha aí. Dona França, seja bem-vinda. Olá, convido os amigos. Olá, Simone. Estamos esperando o pessoal entrar. Chama os amigos para participar. Aperta nesse aviãozinho aí para chamar as pessoas. Eu também vou aproveitar, vou começar a chamar aqui o povo que está online. A nossa convidada já chegou. Estou convidando aqui. Ive, convida seus amigos, solta o aviãozinho aí para o pessoal lembrar do horário. Vamos esperar o pessoal entrar, vamos esperar um pouquinho. Estão acontecendo várias lives agora. Deixa eu ver se eu vejo mais alguém online. Vai com um aviãozinho e convida quem está online para entrar aqui agora. Essa live hoje vai ser muito bacana. A Ive é uma pessoa muito especial e ela tem muito para contribuir com a gente. A Carla Moraes, que está aí, seja bem-vinda, Carla. Aperta o aviãozinho, convida seus amigos online para participar. Essa live hoje vai ser muito especial. Eu acho que vai passar por interesses de todo mundo, sabe? Tanto dos pais, professores, escola, dos próprios alunos. É uma live que tem muito para contribuir. O nosso circuito de lives fora de sala está sendo assim um sucesso. Está sendo muito prazeroso estar aqui, todo dia aprendendo com um dos nossos convidados. E hoje a nossa convidada é a Ive Taliuli. A Ive vai falar para a gente como as redes sociais podem contribuir com a educação, né? Então eu vou soltar aí, gente, solta o aviãozinho para chegar mais gente na nossa live. Ive, cadê o povo? Bom, eu vou lembrar vocês que a gente está todos os dias durante a semana fazendo as lives, né? Elas acontecem 8 horas, normalmente, excepcionalmente às 9 horas. Então, eu peço que vocês convidem as pessoas para participar. Tem muitas lives acontecendo agora e eu vou convidar já a Ive para entrar e a gente começar. A Ive está chegando. Eu lembro a vocês que a Ive ela é especialista em marketing digital. Ela sabe tudo sobre marketing nas redes sociais e ela vai entrar para conversar com a gente. Eu já chamei aqui a Ive, estou esperando ela entrar. Ive? Oi? Ive está chegando. Olá! Olá! Seja bem-vinda! Eu estou sem fone. Pois é, eu liguei aqui no telefone e ficou sem áudio, por isso que demorei mais, mas troquei. Eu estava sem som, eu fiquei sem fone. A Denise que me avisou agora. É tanta parafernália aqui que ontem eu fiz a mesma coisa. Mesmo? Eu fiquei na dúvida se estava sem som, se você não estava, se era o meu telefone. Aí mudei o telefone. Ai, gente, eu estava fazendo uma pequena apresentação, né? Falando que você é especialista em marketing digital, especialmente aí nas redes sociais, e que tem muito para contribuir com esse circuito de lives fora de sala, onde está todo mundo aí na internet, né? Nas redes sociais, a educação está toda sendo online, então achei que seria assim maravilhoso ter você aqui. Eu
fiquei esperando que as pessoas entrassem, procurei chamar aqui no aviãozinho quem estivesse online, mas eu não sei se por conta do feriado, pessoal, também vamos ter uma live agora às 8 horas de famosos, então... Mas, gente, deixa eu contar para vocês. Alessandra, seja bem-vinda. A Ive é a minha mentora, é minha professora de marketing digital. Com a Ive, eu aprendi a fazer isso aqui que eu estou fazendo agora. Se não fosse ela, isso não estaria acontecendo. Então, assim, é uma honra imensa ter uma pessoa em quem eu confio tanto para trazer, para falar para a gente, né, sobre as redes sociais como ferramentas que podem vir a agregar. Tá enchendo, eu estou adorando ver o pessoal entrando, o Guto está aí, o Eric. Gente, aperta o aviãozinho, convida os amigos que estiverem online, porque essa live vai ser espetacular, você vai amar. Então, Marcelo, bem-vindo, Marcelo. Então, a Ive foi minha professora de marketing virtual. Com ela eu aprendi tudo que eu faço nas redes, né? O sucesso desse trabalho, a ideia desse trabalho de fazer o circuito fora de sala veio, né, do trabalho que a gente realiza juntas, do contato que a gente tem. A Ive é uma mega empreendedora também, então ela tem um olhar muito ampliado, né, sobre todas essas questões voltadas à tecnologia, à internet, ao empreendedorismo e à educação, né, porque ela está atuando também como educadora, ensinando as pessoas a se comportarem na rede, a tirarem o melhor proveito da rede. Então, agora que eu já falei pra caramba, eu vou deixar a Ive se apresentar e falar um pouquinho dela. Vai, Ive, agora é contigo. Show, sou Italiuli. Minha missão é inspirar empreendedores a serem diferentes do padrão nas redes sociais, para que juntos possamos fazer a diferença aí na vida de outras pessoas, né? Então, esse é a nossa missão aqui, né? De levar, ajudar esses empreendedores, principalmente, né? Hoje a gente vai falar aqui para um público que não necessariamente é de empreendedores, mas a tarefa que a gente tem aqui, principalmente através do método Marqueteja, que foi o treinamento que a Esther participou, né? Esther participou da primeira turma do método Marqueteja, já estamos aí na 9ª turma, né? Começamos essa semana. Então, inclusive, alguns outros alunos estão refazendo o curso, que está acontecendo uma coisa bem bacana, né? Que eu nem esperava, fui surpreendida com isso recentemente. Então, basicamente a gente leva as redes sociais de uma maneira mais simples e assertiva, né? No caso, traduzindo esse conhecimento para que os empreendedores consigam ter resultado. Então, eu sou estrategista em marketing nas redes sociais, sou jornalista de formação aí há 12 anos, né? A gente usa um pouco dessa expertise no marketing digital. E é essa jornada que a gente tem trilhado aí já há 6 anos. Muito legal, Ive, muito legal. Foi muito importante para mim fazer esse curso, eu aprendi muito. Eu recomendo para todo mundo, vale muito a pena, porque a gente trabalha com objetivos pré-estabelecidos e é fundamental. É um trabalho realmente muito bem, foi muito bem estruturado, né? Esse teu projeto. Então, eu vejo realmente você como uma educadora, né? Nesse sentido, educando as pessoas para atuarem com maior assertividade, como você falou. Ai! Eita! Voou aqui, ó. O telefone está querendo descansar. Não tá querendo o celular voou aqui, ficou emocionado. Então, Ive, o que eu fiquei pensando, né? Como é que eu pensei que você pode ajudar a gente, a esse público nosso que tem filho em idade escolar? A escola veio para dentro de casa através do online e a atenção se desfoca, vai para as redes sociais, para o WhatsApp, vai para o Face, vai para o Instagram. E os pais muitas vezes não conseguem ter controle.
Então, eu queria saber de você, existe alguma possibilidade de controlar? Você acha que deve ser feito um controle? Como conciliar, né, esse ensino todo online, usar estrategicamente, né, as ferramentas para que haja uma efetiva educação, um processo de aprendizagem? A gente está passando aí nesse momento realmente por uma reinvenção de diversos setores da nossa economia, né? Um deles é a educação. A educação está fortemente sendo impactada, as escolas estão fechadas, então os alunos estão tendo que se adaptar a isso. E como você falou, por exemplo, crianças têm mais dificuldade de prestar atenção numa aula online do que um adulto, né? Porque a criança precisa de outros recursos para que ela preste mais atenção ali e consiga realmente fixar aquele conteúdo que está sendo transmitido. Então, a aula online, muitas vezes, ela é um desafio, principalmente para os pais, né? Porque os pais, eles precisam estar ali juntos. Por exemplo, eu tenho 2 sobrinhos e esses sobrinhos estão estudando através de aulas online, né? E a mãe, a minha cunhada, ela fica junto, ela está ali junto o tempo todo, explicando, traduzindo aquele conhecimento ali para eles, né? Uma coisa que eu vejo que funciona muito nesse sentido, que realmente tem crianças que já estão nas redes sociais, né? Na faixa aí de 10, 11 anos, já estão nas redes sociais, já usam pelo menos o WhatsApp e o Instagram. Não existe um recurso dentro do Instagram para você limitar o acesso ou alguma coisa assim. Mas o que é possível fazer é realmente limitar os horários, né? É você estipular, olha, não pode usar de tal a tal horário, ou então só pode usar tal e tal dia. Isso é o que eu vejo até funcionando. Eu não tenho filho, né? Bom deixar isso claro, mas tenho sobrinhos aqui e que realmente o que eu vejo até meus alunos também fazendo estipulando esses horários, né? Principalmente nesse período de quarentena que está todo mundo em casa, fica mais desafiador, né? Porque aí muitas vezes os pais estão trabalhando em casa, a criança está ali muitas vezes ociosa, sem muita coisa para fazer, ainda tem essa questão da aula online em casa, que é uma novidade para a criança, né? Então, o ideal, às vezes não tem só a rede social, né? Tem videogame, a criança às vezes quer ficar vendo videozinho no YouTube, e aí Uhum. vem aquela questão de realmente do limite, né? Que é uma coisa que a gente realmente tem que estipular. Então, a melhor saída nesse caso é realmente estipular horários. Olha, só se você. E também negociar com a criança, né? Olha, se você fizer aqui a sua tarefa, estudar direitinho, depois você vai poder ficar 1 hora aí na rede social, no Instagram, no WhatsApp. Porque também a gente tem aquela questão de hoje dependendo de quem, das pessoas que a gente acompanha, porque para criança os interesses são diferentes de um adulto, né? Mas até para Uhum. a gente pode filtrar quem a gente acompanha, quem a gente segue, né? No caso da criança, a rede social que ela mais utiliza é o YouTube, porque é onde ela vê os vídeos, onde ela está ali tendo acesso com a rede social de alguma forma, né? As crianças hoje elas estão muito precoces nesse sentido. O meu sobrinho, que hoje tem 8 anos, desde 1 ano e meio, 2 anos, ele já pesquisa vídeos no YouTube, né? E eles já nasceram com isso muito, muito natural neles. Coisa Os que pra nativos gente, digitais, né? exatamente, são os nativos digitais. Então, nós que somos, por exemplo, eu sou da era ali dos millennials, né? Nasci em 85, tô nessa fase, mas mesmo para mim, eu tive que aprender a mexer. Não tinha celular quando eu era criança ou quando eu era adolescente. Foi surgir quando eu já era adulta, né? Já tinha 21 anos. E aí a gente teve que aprender isso, mas para essa geração não. Já é muito natural. Eles já nascem sabendo deslizar o dedo na tela. E aí a gente precisa colocar esse limite e também conduzir essa criança para que ela veja canais mais educativos, estar sempre ali monitorando, né? Hoje no YouTube já tem como fazer isso, você acompanhar, você limitar um pouco o acesso, mas é aquela coisa, né? Criança, você pisca o olho, ela tá mexendo numa coisa que você não viu, né? Então, é aquela coisa de realmente estar sempre atento e limitar esse horário. Sim, sim. Realmente a gente está passando aí por um processo, um período bem desafiador, né?
Então, os pais, muitas vezes aqui a Cíntia está dizendo que o filho já cansou até do YouTube. É, e o que eu costumo dizer, o que eu sempre falo, né, que a gente precisa despertar no nosso filho, no nosso aluno, na criança, esse desejo de aprender, né? Quando a pessoa deseja aprender, ela vai buscar. No que ela vai buscar, ela constrói o conhecimento de uma forma prazerosa e eficaz, né? Não é uma coisa que é imposta, né? O desejo de você querer saber mais e construir e aprender para alguma finalidade. E hoje, na internet, né, e nas redes sociais, a gente tem muito conteúdo, né? É uma das premissas da rede da gente trazer conteúdo. Você acha que esses conteúdos podem ser favoráveis, são favoráveis para os alunos, para os pais, para os professores? Como que isso pode ser uma ferramenta pedagógica, digamos assim? Primeiro, eu queria dizer o seguinte: eu vejo esse momento como um momento muito positivo. Eu não vejo como um momento negativo. Então, talvez até seja uma visão diferente do que muitas pessoas estão vendo hoje, mas eu tenho visto esse momento de isolamento social como sendo positivo demais. Por quê? As pessoas estavam muito no automático, só seguindo em busca de coisas que não necessariamente são que vão nos levar para uma vida melhor, né? Só buscando dinheiro, e coisas que não necessariamente é o que a gente precisa focar na nossa vida. Dinheiro, eu acredito muito que dinheiro é energia, né? Então a gente precisa focar num todo. E muitas vezes, isso muito, os pais, eles estavam muito. Eu via muito esse movimento, tá? Os pais estavam deixando muito a criança no telefone. E agora eu tô estressado, não tô com a cabeça para ficar distraindo a criança, então vou deixar no telefone, vou deixar no videogame, é mais fácil. Nós estávamos caminhando no mundo que ia no caminho mais fácil e não no caminho que é mais trabalhoso. E hoje estamos todos sendo obrigados a ir pelo caminho que dá mais trabalho, a parar, a olhar coisas que a gente não estava muito afim de olhar antes, a conviver com a nossa família, a realmente educar os nossos filhos, né? E isso é uma coisa muito importante porque dá trabalho, né? É desafiador, mas o resultado disso é positivo demais, né? Quando você está ali fazendo isso. E um dado interessante que eu estava vendo essa semana é que a venda de livros infantis aumentou muito durante esse período de isolamento social. Porque as crianças estão se interessando mais sobre isso, os pais estão levando mais isso para as crianças. E as crianças estão voltando a gostar de ler. Olha que legal. Por conta da internet, né? A internet não é negativa, né? Vou entrar na pergunta da Esté. A internet não é negativa, mas as pessoas só estavam focando nela. E isso começa a ser negativo, né? O índice de vendas de jogos também aumentou, por quê? As pessoas estão se reunindo mais em família, estão jogando mais. Então, e aí você começa a trazer novas atividades para a criança e para o adolescente que antes o adolescente não estava vendo, estava se perdendo na nossa sociedade, né? E aí entra as redes sociais. Hoje, nesse período de isolamento, as redes sociais são o canal principal onde a gente consegue ter contato com outro ser humano que não seja quem está na nossa casa, né? Sim, então, ela está realmente voltando à origem da base dela também, que é rede social, é relacionamento, é você estar ali se relacionando com o outro. E a rede social, ela não é negativa, nem positiva. Ela tem o conceito, ou ela tem o significado que a gente der para ela. Se eu vou para a rede social e só me conecto com pessoas que estão ali estressadas ou debatendo políticas e vibrando o tempo todo nessa vibração, eu vou ver a rede social como um meio negativo, como um lugar que as pessoas só vão lá para brigar, um lugar que as pessoas só vão lá para discordar uma das outras. Mas se eu só me conecto com pessoas que me trazem conteúdos positivos, que me ajudam a crescer, então eu vou enxergar a rede social como um meio muito, muito positivo. Então, nesse momento, a gente precisa escolher isso. A demanda de conteúdo está imensa.
Tá todo mundo acordando para isso. Preciso publicar na rede social, publicar na rede social. Eu tenho que estar ali todo dia. E fica nessa febre. E lives, né? Live explodiu por aqui. Nunca se fez tanta live como está se fazendo hoje. Então, assim, antes a gente brigava com o aluno. Faz live, gente. Live é o poder. Vai lá, faz live. Aí ninguém queria fazer live. Agora tá todo mundo fazendo. Por quê? É o meio de você se relacionar. Você tá aí na sua casa, eu tô aqui na minha, e a gente está se relacionando, mesmo que à distância, mas a gente está conseguindo conversar. E aí, a gente precisa filtrar, né? Redobrar a nossa atenção com quem a gente está acompanhando, com as lives que a gente está assistindo, né? Eu, nesse momento, tenho procurado fazer muito isso. Existe uma live que eu assisto todos os dias que eu sei que essa live me ajuda a avançar, né? De uma pessoa que eu acompanho, que é o Pedro Superti, que está apontando tendências. Para mim, agora, é importante saber para onde o mundo está indo. Eu me interesso por esses assuntos, né? Para onde o mundo vai? Como é que a gente precisa atuar, né, nesse novo mundo que está surgindo? Porque já temos aí a educação tendo uma reviravolta, né? Precisamos nos adaptar nessa nova educação. A medicina já tem aí, já foi liberado em 2 tempos, né? O que estava demorando anos para ser liberado, a questão da telemedicina, em 2 tempos, por causa da pandemia, foi liberado. Então, é um mundo que nunca mais vai ser como era antes. A gente vai voltar para um lugar que não é o que a gente conhecia. E precisamos estar preparados para isso. E de que forma estamos alimentando a nossa mente nesse momento? As redes sociais têm um papel importante nisso. Mas não depende da rede social, não depende do Instagram, do YouTube, do Facebook. Depende da gente filtrar quem estamos acompanhando, o conteúdo que estamos vendo, né? Então, eu acredito muito nisso. E para mim, a rede social sempre foi uma fonte de inspiração. Sempre foi um lugar para compartilhar experiências, para você rever, poxa, eu vivi isso aqui na minha vida e eu vou compartilhar na rede social, porque às vezes tem pessoas ali que estão passando por essa mesma situação e não sabem o que fazer. Então, eu vou contar como eu fiz para superar isso, que vai ajudar outra pessoa, né? A gente tem tantas pessoas hoje com problemas emocionais, depressão, ansiedade. E se a gente puder compartilhar como nós estamos fazendo para viver esse momento, vamos tornar a rede social um lugar melhor, né? Então, acho que é esse o Sim, sim. propósito. E assim, eu sempre vi uma resistência muito grande das escolas e de professores, né, nas redes sociais. E agora eu vejo como um caminho de divulgação, de propagação de conteúdo, né, de atrair esse aluno para aquilo que interessa a ele, né? A gente aqui está procurando o tempo todo, trazendo no nosso canal, né, do Instagram, uma dica, um conselho, as próprias lives, numa tentativa de contribuir para esse processo educacional de qualidade através do uso das redes sociais, né? E assim, também tenho feito uso, para mim, pessoalmente, independente do trabalho, das coisas que podem me empoderar, que me deixam mais seguras, que me fazem pensar, que me fazem evoluir. Eu acho realmente, eu curto, eu sempre gostei muito, eu acho que são bastante positivos. Mas aí eu queria te perguntar, você vê dessa forma, você vê as escolas se interessando mais pelas redes sociais? Como era antes? Como é que está agora? Você acha que mudou? Como é que está isso? O que eu vejo é que agora todo mundo está se voltando para as redes sociais, né? Todo mundo, de alguma forma, seja como usuário, seja como somente usuário, ou seja como pessoa que quer usar a rede social para alavancar um negócio, para trazer pessoas, as pessoas estão mais atentas a ela. Porque, como eu falei, é o único canal que a gente tem hoje para se relacionar com outras pessoas, com o mundo externo, né? A gente não pode mais nem ir no mercado sem pensar em se prevenir de alguma forma. Então, aqui nós temos contato com esse mundo externo, através da rede social. Porque o WhatsApp também é uma rede social, né? Então, mesmo que eu não esteja no Instagram, eu tô ali conversando com a minha família, eu tô em algum grupo, me relacionando, né? Então, o que eu tenho visto é que as próprias escolas, elas têm criado mais grupos, até mesmo no WhatsApp,
para se relacionar com esse aluno, para se relacionar com os pais desse aluno. Isso já acontecia um pouco antes, mas agora é o único recurso que elas têm para continuar mantendo isso. Principalmente se a gente for pensar em escolas particulares, né? As escolas particulares estão tendo que se movimentar mais, que está ali presente, mandar esse conteúdo de alguma forma. Então, nesse momento, novos recursos estão surgindo também, né? Tem as redes sociais que elas estão usando para manter esse relacionamento e também os novos recursos que elas estão usando, como o Zoom. Nunca se usou tanto o Zoom como está se usando agora. Ninguém nem sabia que o Zoom existia, agora, de repente, todo mundo descobriu, porque é uma ferramenta muito boa, né? E quem trabalha com marketing digital já usa essa ferramenta há muitos anos. Mas agora as pessoas estão vendo que existem maneiras de continuar gerando calor humano, vamos dizer assim, né? Mesmo à distância. E é possível. Eu acredito que daqui para frente novas soluções vão surgir, né? Soluções até de minimizar cada vez mais esse distanciamento através da tecnologia, né? E é possível que surja alguma coisa que você consiga até sentir cheiro, né? Já tem estudos sobre isso no mundo. A tecnologia vai avançar ainda mais, mas a rede social ainda é a rede social, onde a gente constrói uma rede de pessoas, né? Porque é isso que significa rede social. É você estar numa rede de outras pessoas, construindo relacionamentos com essas pessoas. E aí a gente vai entender o que é se relacionar, né? Se relacionar com quem está dentro da nossa casa e se relacionar à distância, porque é totalmente diferente de quando a gente está pessoalmente, né? Sim, sim. É interessante que você falou agora. Eu trabalho com professores diretamente, né? Então, eu sinto muita resistência por parte de alguns professores. Agora vem melhorando, né? Eu já entrei no mundo online, levando propostas de cursos e aproximação das pessoas através de divulgação em redes sociais há muitos anos. E me lembro de uma época que a gente sorteava curso à distância e ninguém tinha interesse no sorteio, porque ninguém tinha nem computador. Isso numa área de professores, né? A tecnologia chegou nas escolas, a escola começou a perceber a necessidade de trazer a tecnologia para dentro, mas eu vi que era de uma maneira assim muito rasa, não se aprofundando realmente naquilo que esses alunos demandam. Porque, como a gente colocou aqui, eles são realmente, né, nativos digitais, eles estão 1000 anos-luz na frente com as questões da tecnologia, e o professor ali engatinhando e tendo resistência, né? Então, eu vejo que hoje muitos professores estão se engajando mais, estão vindo para as redes, estão se mostrando, estão fazendo cursos, estão dando aula online no YouTube para propagar. E eu acho que é uma forma de fomentar mesmo a educação, né? Inclusive, esses debates educacionais que ficam assim tão dentro da escola, né? Por isso o nome do circuito fora de sala, para a gente poder pensar fora da escola, fora da sala, fora da casinha, né? Do que pode ser feito de efetivo para que os profissionais de ensino se empoderem dessas ferramentas, se engajem e participem. Então, assim, um exemplo que eu queria trazer, eu queria discutir com você e até, gente, abrir para quem quiser fazer perguntas e tirar dúvidas. Muitos profissionais de educação vetam alunos nas suas redes. E muitos não sabem como se comportar por conta disso, né? Confundir o espaço virtual com o seu espaço pessoal, ter medo dessa exposição. Então, eu penso assim, não sei, você é melhor do que eu para falar, mas no manual de conduta que sirva para tudo, né? Que como você vive no seu mundo real, é o que você mostra para as pessoas também no seu mundo virtual. E eu queria que você me falasse sobre isso, sobre esse medo dessa exposição, que eu acho que a questão da rede social passa muito por isso, das pessoas se mostrarem quem elas são. O que você acha disso, Ive? Sim, realmente acontece muito, né? As pessoas têm medo de se expor. O medo de se expor, ele vem até de pessoas que naturalmente precisam se expor,
né? Num primeiro momento, você não quer abrir mão da sua individualidade, mas a partir do momento que somos profissionais, principalmente de educação, olha o papel importante que a educação tem em vários níveis da nossa sociedade. Não é importante Sim. só para a criança que está ali, não é importante só Não. para o adolescente, é importante na vida como um todo. E aí, nós, né, vamos incluir nessa, nós enquanto profissionais de educação, pessoas que estamos nos dispondo a educar outras pessoas, a gente não pode se dar esse luxo de falar, eu não quero me expor. Como assim você não quer se expor? Você se expõe todos os dias quando você sai de casa. Você se expõe à violência, né? Quem mora no Rio de Janeiro. Você se expõe a críticas o tempo todo. Você se expõe aos seus alunos na sala de aula a ser criticado por eles, a ouvir, eu não gosto disso que você está me ensinando, né? A ter que controlar ali a bagunça dentro de sala de aula. Isso também é se expor. E as pessoas não se dão conta disso. Aí ela só pensa assim, eu vou para a rede social e vou me expor. Rede social é a gente ter cuidado, sim, com o que a gente vai publicar. A gente precisa ter esse cuidado, principalmente se a gente está ali para, vamos dizer assim, inspirar outras pessoas. Então, eu na minha rede social não posso ir lá e publicar qualquer coisa. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que pensar, e tem coisas que nem eu quero compartilhar. Eu não quero compartilhar, muitas vezes, coisas da minha vida pessoal. Eu escolho o que eu vou compartilhar. Então, na rede social, você tem esse poder. O grande problema é que a nossa sociedade ela não foi preparada para lidar com críticas. As pessoas não gostam de lidar com críticas. Mas a partir do momento que a gente vai para o mercado de trabalho, seja qual área for a nossa atuação, nós estamos lidando com críticas. E a gente precisa aprender. A crítica, na verdade, ela não é uma coisa positiva. Em nenhum sentido. Porque se você for parar para pensar, a pessoa que está criticando, né, e ela fala assim, eu vou te dar uma crítica construtiva, a gente para pensar, mas essa pessoa que está me dando uma crítica construtiva, ela já construiu algo? O que ela já construiu para me fazer uma crítica construtiva? Essa pessoa, o que ela conquistou é algo que, para mim, é um exemplo? Ela realmente tem, né, o poder de me dar essa crítica construtiva? É claro que depende da pessoa, né? Às vezes tem mesmo. Mas a crítica, ela sempre vem imbuída de coisa negativa, né? Eita, acho que travou Internet. aqui. Acho que travou. Você Peraí. tá me ouvindo ainda? Tô te ouvindo. Acho que é sua internet. Sua internet, Ive. Voltou, eu acho. Peraí. Voltou. Agora o som. Não, o som não. Não tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, gente? Estão me ouvindo? Internet. Alô? Gente, vocês estão me ouvindo? O que aconteceu aí? A gente não está ouvindo a Ive, mas não estou ouvindo você. A Ive saiu, ela vai voltar. Eu vou chamar a Ive novamente, que está muito interessante aqui. Deixa a Ive voltar. Sim, o que a Ive estava colocando, enquanto ela está voltando aí, a gente vai complementando, que esse medo de se expor talvez seja até pela própria educação de cada um, né? Uma vez eu tive a oportunidade de estar com um grupo de professores e a professora colocou para mim: eu não tenho meus alunos na minha rede social, porque fora da escola eu faço um trabalho de modelo king size. É, e aí, enfim, são perfis diferentes, são ideias de trabalhos diferentes que, na minha opinião, ela pode conseguir fazer sem misturar uma coisa com a outra, né? Então, adequar o seu perfil para o seu público. Tomando cuidado, claro, de quem é o seu público. Estou chamando a Ive aqui de volta. O que eu quero passar? O que eu quero que as pessoas recebam de mim através das redes sociais? O que eu tenho para contribuir? O que eu faço para contribuir? O que eu tenho de bom? Que bom que você voltou. Eu estou aqui dando continuidade no nosso papo.
É justamente falando que a gente tem que colocar na nossa rede. Está dando um retorno para mim, meu som. Tá dando retorno? Deixa eu ver se eu coloco o fone aqui. Tá todo mundo me ouvindo agora? Sim, agora sim, tá ótimo. Não tem problema, se o retorno for só para mim. Não tá dando para mim não, mas eu vou botar o fone aqui e de repente melhora. Então eu estava dizendo que a gente tem que fazer o nosso perfil de acordo com aquilo que a gente tem de melhor para oferecer, né? Se você tem um perfil onde você tem pais de alunos, às vezes o aluno não entra pais de alunos, entram alunos para concurso. A gente também, aqui na Central dos Professores, Ive, a gente trabalha com todas as faixas etárias, né? Então, a gente tem tem pais de alunos que estão aqui presentes, tem alunos que estão presentes dentro da rede social. Até fica difícil para a gente, em termos de conteúdo, agradar a todos. É uma certa dificuldade. Mas o que eu, como gestora, tenho em mente é produzir um conteúdo de qualidade que vai atingir ou um ou ao outro em algum momento, tomando cuidado para dar o meu melhor, para dar aquilo que eu acredito, aquilo que eu gostaria que fosse, aquilo que eu penso que pode vir a contribuir para a vida dessas pessoas, né? Então, assim, eu penso que eu sou super fã das redes sociais e eu acho que elas podem, sim, agregar a qualquer nicho de negócio e principalmente educação, que, como você falou, está em todas as áreas, né, da vida, do mundo, né? Então, assim, a gente pode sim tirar muito proveito disso, mas há um medo, realmente, como você estava colocando, das pessoas de se exporem, Porque é aquela coisa, mostrar. e é uma coisa assim que as pessoas geralmente, o medo que eu mais vejo as pessoas tendo é justamente da crítica, né? Como eu estava falando. Mas o que é importante? É você definir qual é o seu objetivo com a rede social. Se você só quer ter uma rede social para você se relacionar com a sua família, com seus amigos, para publicar ali coisas pessoais, da sua vida pessoal e tudo mais, então o ideal é realmente você ter um perfil privado, não abrir, não aceitar aluno. Aí faz parte da sua política enquanto profissional. Tá tudo bem também, né? Vai de cada profissional. Agora, vai também tudo depender da instituição que você trabalha, da vertente profissional. Porque aqui, no caso da Central de Professores, por exemplo, são professores independentes muitas vezes, né? Que precisam também estar ali captando muitas vezes alunos. E aí é diferente. Mas numa escola tradicional, o professor não tem essa obrigação, vamos dizer assim, né? Ele não tem essa obrigação, vou criar um perfil na rede social para me divulgar. Não, ele está debaixo de uma instituição, muitas vezes pública, muitas vezes privada, mas ele não tem essa obrigação aí. A não ser que ele, por conta própria, queira começar a gerar conteúdo e se destacar como uma autoridade, uma referência, né? Em determinado assunto para atuar. Por exemplo, às vezes ele tem um conteúdo diferenciado, esse professor de sala de aula, e às vezes ele quer atrair mais pessoas, atingir mais pessoas e beneficiar mais pessoas com esse conteúdo. Aí ele vai criar. Mas, por exemplo, tem um primo que ele é professor de história e ele detesta a rede social, ele nem tem. Entendeu? Ele não gosta. E ele é um puta professor. Na área dele, assim, um professor jovem, um professor novo, ele dá aula, assim, todo mundo adora a aula dele. Mas ele não gosta de rede social. E tá tudo bem, ele não precisa disso, entendeu? Vamos dizer assim, não precisa disso. Mas, quando a gente é professor independente, vamos dizer assim, né, um profissional liberal, aí a coisa já muda de figura. Como a gente vai se privar, né, de se expor de alguma forma, se muitas vezes a gente depende de atrair pessoas, de se posicionar como uma referência para que as pessoas possam se interessar pelo que a gente está vendendo ou ensinando, né? Aí, nesse ponto, a gente tem sim que ser, de certa forma, um exemplo, um modelo a ser seguido dentro da rede social. E as pessoas que têm aula com a gente, né, no offline, elas vão procurar o nosso perfil para poder nos acompanhar. E aí elas mesmas vão começar a cobrar, poxa, fulano, você tem um conteúdo tão bom e você não tá na rede social, como assim você não tá lá no Instagram? Você tem que divulgar para mais pessoas, né? O próprio aluno vai começar a solicitar isso. E aí a pessoa vai começar, né? Ou ela não quer mesmo, tá bom para ela do jeito que tá, mas no mundo que a gente vive hoje,
cada vez mais a gente vai precisar estar conectado. Porque Sim. agora, o que nos restou? Só a internet. Só nos restou as redes sociais, É. principalmente, né? E isso é uma coisa realmente que a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque na internet, na rede social principalmente, né? A gente leva muito tempo, às vezes, para construir uma imagem, para trazer pessoas, para trabalhar essas pessoas, para se tornar referência muitas vezes. Mas a gente pode levar um segundo para destruir tudo isso. E aí a gente tem que pensar, sempre que for publicar, isso é uma coisa que eu faço, tá? Quando eu quero publicar alguma informação, às vezes pessoal, eu penso assim, vale a pena publicar isso aqui? Ou, né? Ou será, o que que isso aqui vai ajudar na vida da pessoa que está me acompanhando? Vai Isso, ajudar é. de alguma forma? Entendeu? Vai ajudá-la a seguir de uma forma mais tranquila, ou de repente mudar alguma coisa na vida dela, entendeu? Então, tudo que eu compartilho é pensando nisso. Porque a gente tem caso aí, né? Essa semana mesmo nós tivemos um caso muito forte aí de, se a gente for falar de influenciadores, né? Tivemos aí, provavelmente, não sei se todo mundo aqui conhece, mas a Gabriela Pugliese, que é uma influenciadora fitness, ela saiu do Instagram porque ela é uma pessoa que ela incentiva a saúde, né? Ela incentiva pessoas a terem uma vida saudável. Ela teve coronavírus e ela fez uma festinha na casa dela final de semana passado. E aí, que exemplo ela está sendo? E ela falou, né, um palavrão e a vida. F a vida. Entendeu? Como assim uma pessoa que é influenciadora fitness faz uma coisa dessa? E hoje eu estava lendo que esse simples stories de 15 segundos gerou um prejuízo de 3 milhões para ela já. Ela teve que sair da rede social. Ela teve que fechar o perfil dela. Então, Nossa. aí é por isso que a gente fala essa história assim. Talvez alguém que está lá assistindo falou assim, tá vendo? É por isso que eu não quero ir para a rede social. Mas, gente, isso é um exemplo para que a gente possa entender que a gente precisa tomar cuidado sim. A partir do momento que a gente está aqui, a gente tem que pensar 300 vezes no que vamos publicar. Agora, você vê, Ive. ela... Oi? Não, sim, vai, continua, depois eu interrompo. Eu ia Não, então, complementar. mas você vê, ela chegou num potencial que talvez sem o Instagram não teria chegado, né? Ela destruiu tudo em 1 minuto, em 15 segundos. Mas se ela não tivesse o Instagram, ela não teria chegado onde ela chegou. E qualquer pessoa, o grande lance da rede social é que qualquer pessoa pode vir aqui e construir uma carreira de sucesso. E para manter, depende de todo mundo, né? Depende de cada um, de realmente pensar se tudo que está publicando faz sentido com o que quer para a vida e faz sentido com o que ela quer mostrar para as pessoas. Sim, o que eu quero é puxar mais um gancho para a questão educacional, né? Fica muito evidente a educação básica, né? A educação agora no sentido de comportamento das pessoas, quando elas se expõem na rede social, de qualquer forma, até para fazer um comentário, né? Nas redes sociais, como o Facebook, no Instagram, quando você publica uma foto sua, todo esse cuidado está muito relacionado à questão de como ela é educada para fazer isso. Parece que não houve nenhum tipo de preparo, não há, e eu acho que é uma questão que a escola poderia também se preocupar, já que estamos todos nessa modalidade, digamos assim. Sim. Eu penso que instruir realmente as pessoas para comportamentos apropriados para a rede. A internet, ela nos dá voz, a gente está aqui falando, todo mundo ouvindo, para quem quiser ouvir. Isso é maravilhoso, uma liberdade de expressão assim, que é imensurável. Acontece que a gente precisa saber fazer um bom uso para a gente não se prejudicar com isso, né? Então, é uma questão muito séria. O exemplo que você abordou aí foi assim, ali na mosca, de como é que uma pessoa pode ter um sucesso, assim, explodir e, de repente, afundar dessa maneira, né? E agora, para recuperar essa imagem, Sim. é muito mais difícil. Então, eu penso muito que as pessoas, em geral, elas precisam, talvez, de um preparo maior para saber lidar
com essas relações virtuais, né? Porque não é casa da mãe Joana. Você não pode chegar, mesmo que você tenha um Sim. perfil pessoal, nossa, brigas sobre política, comentários machistas, racistas, sabe? Isso é falta de educação. Isso é falta de educação. Então, acho que assim, que você pegar até uma abordagem dessa para trazer para discussão, você traz uma realidade, né? Você sabe, você traz uma realidade ao que está acontecendo. Como é que o teu filho está se expondo nessas redes? Esses próprios pais, como eles estão se expondo na rede? Então, você chama para uma questão de uma educação mais voltada para uma moral, para ética, comportamento, pensamento, reflexão. Passa por tudo isso, e isso é papel da escola também, é papel da educação, né? Eu vejo dessa forma. Então, eu acho que o ambiente ele é muito vasto, ele é muito rico, e a gente precisa saber tirar proveito do que aparece. Quando começou a televisão era assim, eu não deixo meu filho ver novela. Não vê porque não é apropriado. Claro, tem coisas que até não é indicado para determinada idade. Agora, viu, vamos conversar sobre o que é certo a partir dessa cena, o que é errado, o que tem aqui de interessante, o que não foi interessante, que a gente não pode reproduzir. Isso é educar, né? Então, e nesse momento que a gente se volta para dentro, né, esse isolamento social, nos traz essa reflexão e torna tudo isso muito mais evidente, creio eu, né? Porque assim, eu tenho me indignado com tanta gente nas redes sociais, dá vontade de você bloquear, sabe? Tem pessoas que parecem que estão dentro de seitas, né? Politicamente, não faz sentido abrir esse tipo de discussão. Outros não estão nem aí para o vocabulário que usam. A questão também dos erros de português. Enfim, pano para manga, né? Ele dá subsídios para você, em cima de uma matéria, em cima de um post, dar uma aula. Dar uma aula de algum assunto, você joga, o professor pode tirar proveito disso, né? Professores, pais, qualquer educador que esteja ali, né, no momento de educar, tirar proveito disso tudo para educar, para ensinar o melhor, ensinar isso que a Ive chega lá no curso dela de marqueteja e tem tanta dificuldade, né? Porque esses bloqueios, os medos das pessoas se mostrarem justamente porque elas não têm objetivo, elas não sabem como se comportarem, elas não sabem empregar um português, uma linguagem adequada tanto no oral quanto no escrito. Então, todas essas questões, elas vêm à tona e não sei se você concorda comigo, mas de uma forma muito mais evidente do que quando estávamos dentro da sala de aula. Entende? Sim. A perspectiva se amplia. Sim, não é com certeza, verdade? né? Com certeza, assim, a gente vem, na verdade, esse movimento da rede social a gente já vem observado nos últimos anos. Acho que ela se fortaleceu ainda mais nas últimas eleições aqui no Brasil, né? Não é o nosso ponto, nem é minha premissa falar de política, eu não discuto política. Não, Eu nem tenho eu. eu tenho esse valor comigo, não discuto política, mas é fato inegável que, assim, a partir da última eleição, isso se fortaleceu aqui no Brasil, né? Uhum. E isso foi muito incentivado na última campanha. E agora, com essa questão da quarentena, né, do isolamento, na verdade não é quarentena, né, isolamento social, a gente tem se fortalecido cada vez mais. E aí eu quero voltar naquele ponto que eu falei, que é cada vez mais importante a gente filtrar quem nós estamos seguindo, quem nós estamos acompanhando, quem é nosso amigo no Facebook. E eu não tenho o menor problema em deixar de seguir e Bloqueia. deixar de... não, bloquear não, mas eu não tenho o menor problema de excluir amizade, de desfazer amizade no Facebook, de deixar de seguir pessoas que eu vejo que estão me fazendo mal. E isso até pessoas que às vezes agregam, tá? Mas às vezes assim, concorrente. Vamos pro lado empresarial, né? No lado empresarial, se a gente acompanha muito concorrente, a gente começa a se comparar com aquele concorrente e vira uma coisa que não é saudável. Então, até às vezes essa pessoa eu deixo de seguir.
Às vezes o conteúdo é relevante, mas não está me fazendo bem eu me comparar com aquilo ali. E a rede social gera esse clima de comparação, né? Às vezes você vê a vida do outro, nossa, aquela pessoa lá tem uma vida tão boa. Aí você olha uma postagem, caramba, fulano viajou para tal lugar. Aí você vê uma outra postagem, nossa, fulano conseguiu tal emprego, olha que legal, né? Aí você começa a se sentir um merda. Você olha para sua vida, caramba, eu não viajei no último. Né? Você olha para sua vida e começa a pensar, mas olha, eu não viajei no último ano, eu não consegui um emprego bom, eu não fiz nada de bom na minha vida é uma merda, entendeu? Então, as pessoas começam a entrar numa depressão real por causa de rede social. Entendeu? Aí elas entram no Facebook, é só coisa negativa para todo lado. Mas por quê? Porque ela está se conectando com isso. Então, vai muito do que você está se conectando. A rede social não é negativa. E a rede social também, aí falando para os professores, né, que às vezes não querem se expor, a rede social não é sobre você. A minha rede social não é sobre a Ive Taliuli. É sobre os empreendedores iniciantes, né, principalmente, que não é para quem já está avançado, mas é para quem está começando nas redes sociais e não sabe o que fazer para atrair clientes. Então, a minha rede social é sobre essas pessoas. Quando eu começo a falar assim, não, eu estou ali, porque tem alguém do outro lado, nem que seja uma pessoa, tem alguém do outro lado que precisa do que eu tenho para ensinar, que precisa do que eu sei. O que eu sei vai fazer diferença para a vida dela. E aí eu começo a falar assim, tudo bem, eu vou para a rede social, é o preço que eu tenho que pagar, estar ali mostrando minha face? Então, entendeu? É isso mesmo, mas é isso aí. Então, assim, é isso que a gente tem que pensar, é sobre o outro. Olha a quantidade, né? Você que é professor, está aí assistindo de repente, olha a quantidade de pessoas que podem ser beneficiadas com o que você sabe, com a sua experiência de vida, com tudo que você já passou, até com a forma como você está lidando aí com a quarentena, né? Porque quando a gente é professor e vai para a rede social, dependendo da faixa de idade, a gente vai falar para os pais, né? Não vai falar para o público final. Mas se você ensina adultos, então você está falando para o seu público final, né? E estar ali se relacionando com essas pessoas é aprender a lidar com esse novo mundo que está surgindo. Porque estamos entrando numa nova era, né? E isso está se Verdade, acelerando. agora é de verdade Sim, isso. exatamente. Porque Já estava sendo anunciado. Estava sendo anunciado. Agora está sendo acelerado. E essa nova era, nós vamos ser obrigados a lidar com o digital. Vamos ser literalmente obrigados. Já estamos sendo e vamos ser cada vez mais. Porque daqui para frente, as pessoas não vão ver mais aglomerações com os mesmos olhos. Elas vão olhar para um evento, para um show lotado e vão pensar, será que é seguro? Será que realmente eu devo ir nesse lugar? Por isso que os shows online estão crescendo, né? E vão crescer cada vez mais. As experiências online. As pessoas vão olhar um treinamento de 1.000 pessoas. Meu Deus, será que realmente eu devo ir? Eu vou ter que, de repente, assim, né? Você mora numa cidade que o treinamento vai ser, sei lá, em São Paulo. Você mora no Rio, treinamento em São Paulo. Você vai pensar assim, será que é seguro eu pegar um avião num lugar fechado durante 45 minutos, 1 hora, com um monte de gente que eu não conheço? Então as pessoas vão pensar sobre isso. É como se fosse lá na época da peste negra, né? A peste negra era transmitida pelo rato. O rato, talvez, naquela época, era um animal que ninguém nem prestava atenção nele. De repente, ele começou a transmitir uma doença. E aí, nunca mais olhamos para o rato do mesmo jeito. Né? Hoje a gente olha para o rato e é sinônimo de doença. Tira esse animal daqui. É asqueroso, né? A gente abomina o rato. E a mesma coisa vai acontecer com aglomerações. Vamos cada vez mais repensar esse modelo e focar no que é essencial, né? Então, e aí pode estar pensando assim, mas isso aí não tem nada a ver com rede social. Tem tudo a ver com rede social, porque é aqui que a gente vai se relacionar com as pessoas, né? É aqui que a gente vai cada vez mais ter acesso ao mundo todo sem sair do lugar. Poder acompanhar alguém lá nos Estados Unidos, lá no Japão, sem precisar sair de onde nós estamos. Eu estava vendo outro dia até uma live mesmo e estava se falando que já existem projetos para se criar, por exemplo, um chip que você coloca no seu computador e que você vai poder, por exemplo, visitar Paris sem sair da sua casa. E sentir os cheiros, viver a experiência, né, de tudo isso,
Pois é. E aí, Já imagina. tem a realidade ampliada, né? Que você já consegue entrar nos museus e participar como se você tivesse ainda com esses, né, esses sentidos aflorados para audição, olfato, tato, meu Deus. Sim, exatamente. E a E gente você está com vê. 5 minutos, esse papo tá maravilhoso, eu não queria que acabasse. Mas é só para você se controlar com o tempo, a gente está com 5 minutos. Quando tiver com Show, 2, eu te aviso. Continua. show. Mas assim, e até uma coisa que é interessante, né, e que eu vejo muito, vamos dizer assim, resistência por parte dos professores, principalmente os professores de escolas tradicionais, tá? Eles têm muita resistência com a nova forma de ensino, que é o ensino online. Por exemplo, para essas pessoas que fizeram formação acadêmica para poder dar aula em faculdade, aula em colégio público, eles não me consideram uma professora. Eu não sou professora para eles. Porque eu sou uma professora online, né? Eu criei um cursinho online, é isso que eu sou. Então não tem Nossa. valor. Só que daqui para frente, cada vez mais a educação vai sair desse papel formal e vai vir para esse papel mais de cursos online, de cursos que são mais alternativos, que ensinam às vezes muito mais do que uma faculdade. Então, cada vez mais isso vai se reinventar. E nós vamos passar cada vez mais a ser eternos alunos. Essa coisa assim, fiz o ensino médio, fiz faculdade, acabou para mim, não vai ser mais assim. Né? Você tem que estudar todos os dias, o tempo todo. Nossa primeira profissão vai ser aluno. E aí, cada vez mais vão surgir formas alternativas da gente ser aluno, né? Eu acho muito legal, porque a gente fica aí com uma grande abertura para esse ensino constante, para esse aprendizado constante, de estar se atualizando, de estar se reinventando, conhecendo coisas novas, tendo a possibilidade de conhecer pessoas que você não podia imaginar, né? Sim. Ouvir esses caras de outras áreas que não são da sua, falando. Ou até que são, por exemplo, Leandro Carnal, a Monja Coen, fica tão perto, fica tão bom, Sim. né? Escutar e você ter esse acesso. Então, assim, eu sou super fã. Esse encontro de hoje era para a gente dizer a importância disso tudo. Foi maravilhoso, Ive, estar com você. Eu não queria que Eu acabasse. adorei também. A gente está com 2 minutinhos só. As pessoas não tiveram nem chance de perguntar. A Márcia Braga, terapeuta, está dizendo que ela aprender sempre, agora ainda mais. Ela Sim. também falou que ela tem muito conteúdo. Márcia, eu não sei se é a Márcia que eu conheço, tem a Márcia Maia, que é minha amiga querida, mas Márcia também foi aluna aí do Método Marqueteja, veio lá da turma Márcia 3. Braga, a Márcia Isso, Braga, sabe, coloca o que você tem, coloca mesmo, sem medo de ser feliz nas redes sociais, sim, porque é tão prazeroso quando a gente consegue contribuir. Uma live como essa, um bate-papo com esse nível de profundidade, né? Assim, eu sou suspeita, mas eu sou só fã e sou muito fã das redes sociais. Então, eu penso que o caminho é esse, a gente está no caminho, vamos continuar sim. fazendo junto, aqui agora, se mobilizando para parcerias, né, para Sim. contatos, para aprender cada vez mais. E foi assim, um prazer enorme, Ive, não tenho palavras para agradecer você aqui no nosso circuito de live, fora de sala. E seja bem-vinda toda vez que quiser. Eu quero agradecer também a todos que estão aqui presentes, né, que vieram aqui participar. Eu queria que vocês colocassem para a gente o que vocês acharam. Se não der tempo, sigam a gente, os nossos perfis estão aqui em cima, o da Central de Professores e o da Ive, que é uma especialista que vai poder te ajudar. Estamos com 26 segundos, Ive. Obrigada! Gente, eu adorei muito estar aqui. Foi um prazer, estou orgulhosa de Esther, que está aí fazendo esse circuito. Eu acho que é isso, é a hora de dar a cara a tapa. E é essa mensagem que eu quero deixar aqui. É hora de dar a cara a tapa, não é hora de ter mimimi, é hora de ir lá e mandar, transmitir a sua mensagem